Olá, pessoal! Hoje nós vamos dar início à Escola Literária Arcadismo. No vestibular, ela também pode vir com a nomenclatura de neoclassicismo, um período que corresponde aí ao século XVIII. Aqui no Brasil, nós temos a publicação de obras poéticas, que é uma obra do escritor Cláudio Manuel da Costa. Interessante que, com a publicação dessa obra, nós temos de fato a consolidação, o início do arcadismo aqui no Brasil. Interessante também que há o surgimento da Arcádia Ultramarina, que era uma espécie de instituição literária, uma instituição intelectual, onde nessa sociedade literária os grandes nomes, os grandes intelectuais da época se encontravam para recitar seus poemas, fazer troca de textos, né, troca de poemas, troca de suas obras, e ficavam fazendo assim essas discussões intelectuais. Era um grande período da arte brasileira que estava surgindo aqui no nosso país. Como características as mais relevantes, nós podemos destacar o pastoralismo. O pastoralismo, onde o ambiente, como o próprio nome já diz, é esse ambiente mais campestre, onde o homem, o eu lírico, se coloca como um pastor, no momento ali de cortejar a donzela, cortejar a sua amada, ele se coloca numa posição inferior a ela e a exalta constantemente, né? Vamos ter o bucolismo. Então, o ideal de vida mais simples que ele está propagando aí. Vamos ter também a retomada das expressões em latim, como locus, amoenos, que vai fazer referência a esse lugar tranquilo. Tá? As expressões também carpe diem, que nós já tínhamos visto lá no Barroco, mas ao contrário do Barroco, que é uma escola literária cheia de... o homem estava vivendo aquele conflito existencial, o medo de ir para o inferno, ele queria aproveitar a vida, mas assim, era como se o carpe diem da época dissesse: aproveite, mas com cautela, porque se você pecar, você pode ir para o inferno. Então a gente ainda tinha um homem vivendo esse conflito, e isso era colocado em todos os sentidos, até mesmo no carpe diem, ele tinha esse peso, tá? Ao contrário do arcadismo, que o carpe diem aqui era um propósito dele aproveitar o dia, dele usufruir do dia. A inutilia trucar, que vai fazer uma referência a cortar tudo que é inútil. Os excessos do barroco já não cabem mais no arcadismo, tá? O eu lírico aqui, ele quer usufruir de um momento mais tranquilo, sem excesso, sem exagero, tá bem? Outras características também que merecem destaque são os pseudônimos. Os intelectuais dessa época, eles escreviam, os autores escreviam, mas assinavam suas obras com pseudônimos. Por que no momento era considerado um certo fingimento por parte do eu lírico, um artificialismo? Porque, ao contrário do barroco, que o homem realmente vivia aquilo que ele escrevia, ele estava vivendo aquele conflito, aquilo que ele propagava nas artes plásticas também fazia referência ao que ele sentia. Esse conflito, esse dualismo. Já no arcadismo era diferente. O eu lírico, ele não tinha migrado para o campo, ele continuava residindo na cidade, ele continuava morando na cidade, tendo a mesma vida, e ele não cortou esses privilégios da vida na cidade. Era apenas o eu lírico que tinha sido transportado para o campo, tá? Então, no início, a crítica enxergava aí como um certo fingimento poético. Também o emprego de figuras de linguagem era colocado de forma mais contida, mais moderada, ao contrário da escola anterior, que usava de forma mais exagerada as figuras de linguagem. Nós vamos ter como destaque aí o escritor Tomás Antônio Gonzaga, um dos grandes nomes desse período, e ele vai escrever dois tipos de poesia, tá? A poesia lírica e também a poesia satírica. Interessante que nós temos na sua poesia lírica uma obra de maior destaque dele, a Marília de Disseu, qual ele vai utilizar o pseudônimo de Disseu para cortejar, fazer um cortejo à donzela, a sua amada. Em Cartas Chilenas, que é um poema satírico, onde ele vai criticar um determinado grupo político, ele vai utilizar do pseudônimo Critilho. Interessante aí, quando a gente fala de poema satírico, nos vem à memória a escola literária anterior, né? A figura de Gregório de Matos, né? Que já utilizava da sátira para fazer crítica aos governantes da Bahia. Nós também vamos ter como autor extremamente importante o Cláudio Manuel da Costa, que também vai trazer um poema épico, uma poesia lírica, né? O poema épico que ele vai, o qual ele vai escrever, ele vai utilizar um pseudônimo, que é o Glaucio Seixas Saturno, e ele vai utilizar de sonetos, né?
é interessante que a gente não tem como fazer uma comparação com a poesia de Luís Vaz de Camões, os Lusíadas, por exemplo. Óbvio que não vai ter tanta riqueza de detalhes como na poesia camoniana, mas é também uma grande obra, tá? A obra Vila Rica também é uma obra que merece, a sua obra que merece destaque. Basílio da Gama vai trazer uma obra belíssima, o Uruguai. Interessante que no Uruguai a gente já vai ter aí a imagem do índio, né, sendo colocada como a gente vai ver futuramente. É como se o arcadismo ele fosse uma pequena introdução do que a gente já vai ver na primeira geração do romantismo, que é o indianismo. Em Uruguai, que é um poema épico, datado aí de 1769, o autor ele vai fazer uma crítica bem explícita, né, aos jesuítas. E na obra é como se ele colocasse, o eu lírico ele vai colocar um posicionamento o qual deixa bem claro que os jesuítas, ao contrário do que eles fingiam propagar, que queriam a liberdade dos índios, na verdade eles queriam era ser os próprios líderes desses índios. E aí fica bem claro essa colocação do Basílio. Inclusive, o autor, quando era aluno, teve alguns professores que eram jesuítas, alguns mestres. Um dos cantos mais belos dessa narrativa de Uruguai, a gente vai ter aí a morte da personagem, da Índia Lindóia. É um momento eu coloquei um trecho para vocês acompanharem aí, e também coloquei essa imagem aí que faz referência à morte dessa Índia. Ela, por não querer trair seus princípios, por não querer, depois da morte do seu amado, ela não querer se casar com outra pessoa, se entregar a outro homem, ela prefere a morte como uma fuga aí desse problema. E a narrativa é belíssima, ela se deixa picar por uma serpente. Quando o seu irmão observa que ela está ali adormecida, que ela está desfalecida, ele pensa em lançar uma flecha, mas fica receoso, cauteloso com receio de acordá-la, mas aí, mesmo quando ele acerta a flecha na serpente, depois ele observa que ela já tinha sido ferida e picada, né? Tinha sido picada por uma serpente e já estava morta. A obra Santa Rita Durão, a obra Caramuru, do escritor Santa Rita Durão, é muito conhecida, né? Acredito que alguns de vocês talvez não conheçam a obra, ainda a obra do livro em si, mas já tenha escutado em algum momento falar sobre Caramuru, porque Caramuru também é o nome de um filme brasileiro que foi inspirado, né, aí nessa obra de Santa Rita Durão. É interessante que quando ela foi transmitida no cinema, na TV aberta, interessante que essa releitura da obra foi colocada algumas cenas mais cômicas, bem interessantes também. Vale a pena também conhecer o filme, né, uma outra forma de observar essa obra, tá? Com outro, digamos assim, com outro olhar, um olhar mais bem-humorado. Então, o protagonista da obra é o Diogo Álvares Correia, personagem que de fato existiu. E ele vai se transformar em líder dos indígenas da tribo Tupinambá. Olha só como as tribos, o elemento indígena, essa vivência da própria cultura indígena já vai ser colocada na literatura. Mais uma vez eu vou mencionar que é como se fosse uma pequena introdução para o que a gente vai ver lá na próxima escola, que é o romantismo. E vai contar de certa forma, tenta contar aí o descobrimento da Bahia, né, sobre a visão aí de Santa Rita Durão, como foi esse descobrimento da Bahia. Interessante, mais uma vez eu vou fazer referência à obra do romantismo, por exemplo, Iracema. Iracema de José de Alencar, ela vai falar que é uma obra ali que vai falar sobre a lenda do surgimento do estado do Ceará. Ao contrário de Caramuru, que vai falar do descobrimento da Bahia. Então a gente já tem essas obras aqui, tanto do arcadismo como futuramente do romantismo, a gente já vai ter a necessidade de falar um pouco do surgimento desses estados, futuros estados brasileiros, tá bem? Um pequeno esquema para que vocês memorizem isso a respeito do arcadismo é que é importante deixar claro que é uma arte ligada ao iluminismo, que vale agora é a razão, as coisas elas têm que ser comprovadas cientificamente, tá? Tem que ter uma lógica, para que sejam aceitos como verdade absoluta. A recusa, na verdade, do barroco. O racionalismo já está em voga, a busca da simplicidade, tanto na escrita, nas artes como um todo. A imitação dos clássicos, retorno à natureza, bucolismo, pastoralismo que nós já mencionamos, esse amor mais galante, o homem vai cortejar aí sua amada, sua donzela, ausência de subjetividade também e ressurgimento das academias. Bom, lembrando que como pano de fundo nós temos aí o cenário, né, histórico
em decorrência de atividades mineradoras, nós vamos ter aqui a relação com a Inconfidência Mineira. Então, o arcadismo está diretamente ligado com a Inconfidência Mineira. Minas Gerais, aí do final do século XVIII, que era um evento, essa Inconfidência era um evento organizado pela elite da época, né, os grandes nomes intelectuais da época, qual Tiradentes foi aí preso e enforcado, devido a ser considerado aí um crime contra a coroa portuguesa, o fato de eles estarem se posicionando contra os impostos cobrados na época. Então, nós, para finalizarmos, nós só vamos deixar claro aqui a respeito da obra de Tomás Antônio Gonzaga, que é bem importante falar que o essencial aqui do arcadismo falar que é um poema autobiográfico, né? Um poema que vai ser dividido em 3 partes. E por que ele seria um poema autobiográfico? Porque ele vai fazer referência ao amor proibido do próprio, né, Tomás Antônio Gonzaga, quando se coloca aí com o pseudônimo de Disseu, né? E a sua Marília seria a Maria Joaquina Doroteia Seixas, e quando ele se coloca nessa posição de apaixonado, nas 3 partes que a obra é dividida, primeira, segunda e terceira parte, em anos diferentes, nós podemos observar como ele se coloca em relação a esse amor. Infelizmente, culmina aí na última parte. Ainda assim, nós percebemos que o autor não consegue concretizar esse amor com a sua donzela.